Você já sentiu que o mal se intensificou justo quando você começou a se aproximar mais de Deus? Quando a paz parecia ao alcance das mãos? Algo invisível começou a te atacar? Hoje você vai entender por que esses ataques acontecem, o que eles significam no mundo espiritual e principalmente como reconhecer quando o inimigo está desesperado porque perdeu o controle sobre você. Este vídeo não é apenas um alerta, é uma revelação de guerra. Se você está sendo atacado, é porque algo grande está prestes a acontecer na sua vida espiritual. Nos últimos tempos, muitos têm sentido uma pressão espiritual diferente, mais intensa, mais constante, quase sufocante. Pessoas que antes oravam com tranquilidade agora sentem resistência, pensamentos confusos, medo e um cansaço que parece não ter explicação. Mas a verdade é que o inimigo só se agita quando percebe que está perdendo território. Cada novo ataque é uma confissão de derrota, um sinal de que você está se tornando perigoso para o reino das trevas. Esses ataques não aparecem de forma aleatória. Eles são calculados, sutis e têm um único objetivo: interromper o seu avanço espiritual. Quando o inimigo percebe que você entendeu o seu propósito, ele não tenta mais te seduzir com o pecado, mas tenta te destruir através da exaustão, da dúvida e do medo. Ele sabe que não pode tocar na promessa de Deus, então tenta tocar na sua fé para que você mesmo desista dela. Mas existe algo que o inimigo nunca quer que você descubra. Quando ele ataca com mais força, é porque o plano de Deus está prestes a se manifestar. Cada resistência, cada noite de insônia, cada pensamento de desistência é uma confirmação de que a luz está prestes a romper. É nesse momento que o desespero das trevas se revela, e é exatamente aí que você precisa permanecer de pé. O inimigo não teme quem ora pouco, ele teme quem ora com propósito. Ele não teme quem lê a Bíblia por costume, ele teme quem lê para guerrear. Por isso, se os ataques têm aumentado, não é porque Deus te abandonou, é porque o inferno percebeu que você está despertando. E quando um filho de Deus desperta, o reino das trevas entra em colapso. Há um padrão nos ataques espirituais que mostram o desespero do inimigo. Primeiro, ele tenta o ataque mental. Pensamentos negativos, sensação de que nada faz sentido, culpa sem causa, medo sem motivo. Ele quer que você se veja pequeno, incapaz, indigno do amor de Deus. É o ataque da confusão, o mesmo que usou no Éden, quando fez Eva duvidar da voz do Criador. Quando o inimigo te faz questionar o que Deus já te disse, ele ganha poder sobre a sua mente. Depois, vêm os ataques emocionais. Pessoas próximas começam a agir de forma estranha, discussões sem motivo surgem do nada e o ambiente espiritual parece pesado. Isso não é coincidência, é uma tentativa de fazer você reagir com a carne e não com o espírito. O inimigo sabe que, se ele controlar suas emoções, pode abalar sua comunhão com Deus. Por isso, nesses momentos, o silêncio e a oração se tornam armas mais poderosas do que qualquer resposta. E então, quando nada disso funciona, o inimigo parte para o ataque físico e espiritual. Cansaço sem explicação, dores que vão e voltam, sono agitado, sonhos perturbadores. Ele quer te esgotar, te paralisar, fazer você acreditar que é o fim. Mas o que ele não entende é que cada vez que você se ajoelha, o inferno treme. Porque ajoelhar-se diante de Deus é declarar guerra contra o inferno. E o inimigo sabe, quando você ora mesmo cansado, ele perdeu. Esses ataques são as provas mais claras de que o inimigo está perdendo o controle. Ele está desesperado porque não pode tocar na promessa, então tenta atingir o mensageiro. Mas quem é sustentado por Deus não cai com o vento. Quando a alma está ancorada na fé, o inferno inteiro pode rugir, mas você permanece firme, porque sabe quem luta por você. Comente agora: mesmo atacado, eu permanecerei firme. Escreva isso abaixo como uma declaração de guerra espiritual, porque quando você declara em voz alta, o céu se move a seu favor. O inimigo não se desespera diante dos fracos, mas diante dos despertos. Quando você começa a discernir o que é natural e o que é espiritual, o jogo muda completamente.
É por isso que muitas vezes as lutas aumentam logo depois que você decide mudar sua vida, abandonar um pecado ou se reconciliar com Deus. Ele quer te fazer acreditar que essa decisão te trouxe problemas, quando na verdade ela revelou o quanto o inferno teme sua obediência. Cada passo que você dá rumo à luz, ele sente como uma derrota pessoal. Esses ataques podem vir disfarçados de coincidências. Um dia, tudo desmorona. O carro quebra, a conta atrasa, a saúde enfraquece, o ânimo desaparece. E no meio do caos, ele sussurra: onde está o teu Deus agora? É aí que muitos desistem. Não porque Deus falhou, mas porque confundiram ataque com abandono. Deus não te abandonou. Ele está te treinando para a guerra, te ensinando a lutar, não com medo, mas com fé. A Bíblia mostra que antes de cada grande libertação, o inimigo sempre tentou intensificar a opressão. Antes da saída do Egito, Faraó aumentou o peso das cargas. Antes de Jesus começar o ministério, o diabo tentou destruí-lo no deserto. O desespero do inimigo é sempre o prenúncio de uma libertação. Quanto mais ele aperta, mais perto está o dia em que Deus vai intervir. Mas há algo que poucos percebem. O inimigo não luta contra o que é fraco, ele luta contra o que ameaça. Se você está sendo atacado, é porque algo em você ameaça o inferno. Talvez seja o seu dom, sua fé, sua oração ou até o seu silêncio. Ele reconhece a autoridade que você ainda não entendeu que tem. E enquanto você duvida, ele tenta te convencer de que perdeu. E é aqui que muitos se enganam. Acreditam que o aumento da guerra é sinal de que estão perdendo, quando na verdade é prova de que estão vencendo. Porque o inimigo só se desespera quando vê que suas estratégias já não funcionam mais. Existe um tipo de ataque espiritual que revela de forma nítida o desespero do inimigo, o ataque à identidade. Ele sabe que, se conseguir distorcer a forma como você se vê, consegue paralisar sua missão. Ele sussurra mentiras sutis: você não é digno, você não tem valor, Deus não vai te usar, e espera que você repita essas mentiras até acreditar nelas. Mas a verdade é que quem foi escolhido por Deus não pode ser desqualificado por vozes contrárias. O inimigo ataca a identidade porque não pode mudar o chamado. Ele sabe que o propósito já foi decretado no céu. Então, tenta manchar a percepção que você tem de si mesmo. É por isso que pessoas ungidas enfrentam crises profundas de autoestima, desvalorização e culpa. Ele quer que você olhe para o espelho e veja falhas, quando Deus olha e vê propósito. A guerra espiritual começa na mente, mas termina naquilo que você acredita sobre si. Quando o inimigo percebe que as palavras não funcionam, ele intensifica o ambiente ao redor. Pessoas começam a te rejeitar, portas se fecham e você sente como se estivesse sendo esquecido. Mas esse aparente silêncio é o campo onde Deus te prepara. O inferno se desespera quando Deus te esconde, porque sabe que, depois do deserto, vem o ministério. Esses ataques não são sinais de fracasso, mas de promoção espiritual. A pressão aumenta, porque o céu está prestes a liberar algo sobre você. E quanto mais o inimigo tenta te isolar, mais Deus te separa para si. No mundo espiritual, o desespero das trevas é o anúncio de que o reino da luz está se movendo. E se você chegou até aqui, reflita comigo. Quantas vezes, em meio à dor, o inimigo tentou roubar a sua identidade? Pense nisso, porque no próximo ponto você vai entender o motivo real de ele lutar tanto para te parar e o que isso revela sobre o que Deus está prestes a fazer. Há um momento na caminhada espiritual em que o inimigo percebe que já não consegue te desviar. Então, ele tenta te distrair. Ele cria confusão no ambiente, desperta conflitos em casa, problemas no trabalho, sentimentos de injustiça. Tudo para roubar sua energia espiritual. Quando o inimigo não pode te tirar do caminho, ele tenta te fazer parar no meio dele. É o ataque da distração, o mais sutil de todos e o mais eficaz para os despreparados. Ele sabe que o cansaço não mata de uma vez.
mata aos poucos, esgotando a fé. É nesse ponto que muitos sentem um vazio espiritual, um cansaço da alma que não se explica. A oração parece pesada, o louvor perde o brilho, a palavra parece distante, mas esse é o reflexo do desespero do inimigo. Ele sabe que se você permanecer firme, mesmo sem sentir nada, o poder de Deus será revelado. A fé mais forte não é a que sente, é a que permanece. O inferno se desespera quando um crente cansado ainda decide adorar. Esses ataques também se manifestam através de distrações modernas, excesso de informações, redes sociais, preocupações materiais, tudo o que alimenta o corpo, mas esvazia o espírito. O inimigo quer ocupar sua mente com tanto ruído que você não perceba o silêncio de Deus te fortalecendo. Mas o discernimento é a chave. Quando tudo parece barulho, busque o que traz paz. É aí que a presença de Deus se revela. Quando você aprende a reconhecer a origem das distrações, você quebra a estratégia do inimigo. Ele quer te ver desesperado, mas quando você permanece calmo, em meio à confusão, ele perde completamente o controle. Porque nada enfraquece mais o inferno do que um coração em paz diante da guerra. E é exatamente essa paz que o inimigo mais teme, porque ela anuncia que você já não luta com as próprias forças, mas com a força de Deus. Outro sinal claro de que o inimigo está desesperado é quando ele começa a atacar o que você mais ama. Ele toca em relacionamentos, tenta gerar mal-entendidos, semear ciúmes e frieza. Quando percebe que não consegue destruir você diretamente, ele tenta atingir quem te cerca. Ele sabe que se não puder te parar, pode tentar te ferir através dos laços que te sustentam. Mas é aí que muitos não percebem. Quando o inimigo mexe com sua casa, é porque ele sabe que há promessa sobre ela. Essas batalhas familiares são intensas porque envolvem amor e emoção. O inimigo usa o que é mais sensível em você para te fazer reagir com dor, raiva ou desânimo. Ele quer que você olhe para os problemas e diga: não aguento mais. Mas Deus está te ensinando a permanecer firme, mesmo quando tudo parece se quebrar. Cada oração feita em lágrimas é uma semente de restauração invisível, e o inferno sabe disso. Há momentos em que o inimigo ataca o lar com um propósito específico: quebrar a unidade espiritual. Ele tenta silenciar as orações conjuntas, gerar discussões sem motivo, esfriar o ambiente. Mas quando uma família decide resistir unida, o desespero deles se torna evidente, porque nenhuma casa onde Cristo é o centro pode ser destruída. Ele pode pressionar, mas não pode prevalecer. Lembre-se, o inimigo não perde tempo atacando o que não tem valor. Se ele está tocando o que é teu, é porque há promessa nisso. E se há promessa, há também proteção. A presença de Deus é o escudo que o inimigo jamais conseguirá romper, por mais desesperado que esteja. E prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais revelador. Há um tipo de ataque espiritual que o inferno teme expor. Um ataque que mostra claramente que o inimigo já reconheceu que perdeu. E é sobre isso que vamos falar agora. Quando o inimigo percebe que perdeu domínio sobre sua mente, ele parte para um último recurso: o ataque noturno. É o tipo de batalha que acontece quando o corpo descansa, mas o espírito continua guerreando. Sonhos pesados, insônia, medo repentino, sensação de presença maligna. Tudo isso é sinal de que o inimigo tenta invadir o único momento em que você deveria estar em paz. Ele faz isso porque sabe que, enquanto você dorme, Deus restaura suas forças. Se ele conseguir perturbar seu descanso, ele tenta impedir sua renovação. Mas há uma verdade que o inimigo odeia: quem dorme confiando em Deus não dorme vulnerável. O Salmo 4:8 declara: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Cada oração antes de dormir é uma muralha erguida no invisível. Quando você consagra sua noite, o inferno não tem acesso ao seu descanso. Ele pode tentar, mas é como bater em uma porta selada pela presença de Deus. O ataque noturno é muitas vezes um reflexo daquilo que o inimigo não conseguiu destruir durante o dia. Ele volta à noite tentando infiltrar medo e dúvida, porque sabe que a mente cansada é mais vulnerável.
Mas toda vez que você declara a palavra antes de dormir, toda tentativa se desfaz. O inimigo não suporta um coração que descansa em Deus. O desespero dele cresce quando você encontra paz onde ele esperava te ver em pânico. E quando você entende isso, passa a encarar a noite de outra forma. O medo deixa de ser sinal de ameaça e passa a ser evidência da vitória que o inimigo já pressente. Porque a escuridão só se agita quando percebe que a luz está prestes a nascer. É por isso que, nos momentos em que tudo parece mais escuro, você deve se lembrar: o ataque mais forte sempre antecede a libertação mais profunda. Há outro tipo de ataque que revela o pânico do inimigo: a manipulação de circunstâncias. De repente, tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Portas se fecham, pessoas se afastam, oportunidades desaparecem. O inimigo cria um ambiente de caos para te fazer acreditar que Deus esqueceu de você. Mas o que ele não entende é que muitas vezes é o próprio Deus quem fecha certas portas para te proteger. O inimigo só fica desesperado quando percebe que até as perdas estão te fortalecendo. Ele tenta usar o tempo contra você. Cria atrasos, frustrações e impaciência, porque sabe que a pressa é inimiga da fé. O desespero dele é ver você esperando com confiança. Enquanto ele grita para te tirar do foco, Deus trabalha em silêncio. E esse silêncio divino é o som que mais incomoda o inferno, porque ele anuncia que o plano de Deus está sendo executado, mesmo quando você não percebe. A manipulação espiritual também aparece através de pessoas usadas para te desanimar. Palavras de dúvida, críticas injustas, traições. O inimigo sabe que a dor emocional é mais eficaz que qualquer arma visível. Mas quando você aprende a responder com perdão, você corta a principal linha de ataque dele. O perdão é o veneno do inferno e a prova mais clara de que o inimigo perdeu o controle. Esses ataques revelam que o inimigo está confuso, reagindo por impulso, como um exército que luta sem estratégia. Ele age no desespero porque sabe que a vitória já foi decretada por Deus. Quando ele percebe que você continua avançando mesmo em meio às perdas, ele entende que já não tem poder sobre você. E se você observar com atenção, perceberá algo surpreendente. Os ataques mais intensos sempre acontecem antes de algo extraordinário. Então, se você está enfrentando o caos agora, se prepare, porque algo do céu está prestes a se manifestar na sua vida. Quando o inimigo está em colapso total, ele tenta usar o ataque da culpa. Ele faz você revisitar erros antigos, situações já perdoadas, lembranças dolorosas. Ele sussurra: você não merece a graça. E o pior é que ele não mente sobre o erro, ele mente sobre o perdão. Ele tenta te convencer de que a cruz não foi suficiente, que Deus ainda está te cobrando por algo que ele já apagou. Esse é o auge do desespero das trevas. Tentar te prender a um passado que o céu já esqueceu. A culpa espiritual é uma prisão invisível e muitos vivem nela achando que é arrependimento. Mas arrependimento liberta, culpa aprisiona. O inimigo sabe disso e tenta te manter olhando para trás, porque enquanto você olha para o passado, não enxerga o futuro. Mas Deus diz em Isaías 43:18: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço nova todas as coisas. O inimigo não teme seu passado, ele teme o que Deus vai fazer com o seu futuro. Quando o inimigo percebe que nem a culpa te derruba, ele tenta transformar a fé em dúvida. Você ora e sente silêncio, jejua e nada muda, e então ele sopra: Deus não está ouvindo. Mas é aí que a maturidade espiritual se prova. Continuar crendo quando não há sinais visíveis. É nesse ponto que o inferno entra em pânico, porque a fé que resiste ao silêncio é a mais perigosa de todas. O desespero do inimigo cresce quando você decide acreditar, mesmo cansado, mesmo ferido, porque ele sabe que fé em meio à dor é o tipo de fé que move o impossível. Quando ele percebe que seus ataques te fazem orar ainda mais,
Ele entende que perdeu completamente o domínio sobre você. E lembre-se, cada vez que você se levanta após uma queda, o inferno registra uma derrota. Há um momento em que os ataques se tornam quase irracionais, e é aí que o desespero do inimigo é revelado em sua forma mais pura. Ele começa a usar pessoas que nada têm a ver com sua luta espiritual, cria mal-entendidos, levanta críticas injustas, provoca situações sem sentido. Tudo isso porque ele perdeu o acesso direto à sua mente e tenta te atingir indiretamente. Ele sabe que não pode mais te confundir, então tenta te cansar. Mas o que ele não entende é que o cansaço de um guerreiro de fé não é sinal de fraqueza, é prova de resistência. Nessa fase, o inimigo age com pressa. Ele sabe que o tempo está contra ele. Ele acelera, distorce, amplifica o medo. Ele quer te ver desistir no último minuto. Mas o mesmo Deus que permitiu o deserto é o Deus que sustenta até o fim. Por isso, quando as batalhas se intensificam a ponto de parecerem insuportáveis, saiba, o inimigo está prestes a ser silenciado. O caos sempre é mais alto pouco antes da calmaria divina. O que o inimigo não suporta é ver alguém que, em vez de se desesperar, adora. Ele esperava choro, mas encontrou louvor. Esperava desistência, mas encontrou fé. É nesse contraste que ele se desespera, porque a luz da sua fé expõe a escuridão que ele tentou esconder. Quando você escolhe adorar no meio da dor, o inferno é forçado a assistir à própria derrota. Então, se você está enfrentando o pior momento agora, não veja isso como sinal de abandono, mas de transição. O inferno se desespera quando percebe que o que era ataque se tornou testemunho e o que era dor se transformará em autoridade espiritual. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim, mais pessoas podem ouvir essa verdade e serem fortalecidas para vencer suas batalhas espirituais. Existe um ataque que poucos percebem, mas que denuncia o completo desespero do inimigo. O ataque à esperança. Ele tenta apagar o brilho do amanhã, faz você acordar sem expectativa, olhar para os dias como se nada mais fosse mudar. Esse é o golpe mais cruel, porque ele não te atinge com dor, mas com vazio. O inimigo sabe que quando um filho de Deus perde a esperança, ele deixa de orar com fé e começa a apenas sobreviver. E o inferno se alimenta de crentes cansados e sem propósito. Mas o inimigo se desespera quando percebe que, mesmo sem ver, você ainda acredita. A esperança é uma semente plantada no meio do deserto. Ela cresce em silêncio e rompe a terra quando o inimigo já achava que estava tudo morto. Por isso, se ele tenta te convencer de que é o fim, é porque sabe que o novo começo está muito perto. O desespero das trevas é, na verdade, a contagem regressiva da tua vitória. A Bíblia diz em Romanos 15:13 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz enquanto vocês confiam nele. A esperança não é um sentimento, é uma arma espiritual. Ela faz o inferno tremer, porque impede que a escuridão tenha a última palavra. Quando você declara que ainda confia em Deus, mesmo sem enxergar, o inimigo entende que perdeu o controle da narrativa. E é aí que os ataques começam a perder força, porque o inimigo só domina enquanto você acredita na sua mentira. Quando você volta a olhar para cima, quando sua boca confessa a esperança, o céu se move novamente. A esperança reacende a fé, e a fé reacende o propósito. E se você está ouvindo isso agora, entenda, o ataque que tentou te fazer desistir é o mesmo que vai te impulsionar para a próxima fase. Mas existe um segredo que poucos conhecem, e é aqui que o desespero do inimigo se revela completamente. Quando ele percebe que não consegue mais te parar, ele muda de tática, tenta te distrair com boas oportunidades, caminhos aparentemente certos, propostas que brilham, mas que te afastam da vontade de Deus. Esse é o ataque da falsa direção.
Ele sabe que não pode te derrotar com o mal evidente, então tenta te desviar com o bem aparente. É nessa fase que o discernimento se torna vital. O inimigo se disfarça de resposta de oração, envia atalhos que parecem bênçãos, mas carregam veneno espiritual. Ele quer que você troque o que é eterno pelo que é imediato, mas toda porta aberta fora do tempo de Deus é uma armadilha. O desespero dele está em ver que você amadureceu, que já não cai mais em tentações, e agora ele tenta te convencer através de ilusões. Deus permite essa etapa para te ensinar a ouvir a voz certa no meio das vozes. A tentação de aceitar o primeiro caminho fácil é grande, mas é justamente essa escolha que define guerreiros. O inferno treme quando você diz não para o que brilha e espera pelo que vem de Deus. Porque o inimigo sabe, quando você aprende a discernir, ele perde o único poder que ainda restava, o de te enganar. Esses ataques disfarçados de bênção mostram o pânico do inferno diante da tua maturidade espiritual. Você deixou de ser presa e se tornou soldado. O inimigo percebeu que já não pode te manipular e é isso que o desespera. E no próximo ponto, você vai entender o estágio final dessa guerra. O momento em que o inimigo, percebendo que perdeu, revela sua última tentativa antes de ser silenciado de vez. Quando o inimigo percebe que todas as suas estratégias falharam, ele lança sua última arma, o ataque ao propósito. Ele tenta te convencer de que sua vida não tem mais utilidade, que tudo o que você fez até agora não serviu de nada. Ele quer apagar o fogo da missão que Deus colocou em você, porque sabe que, enquanto houver propósito, haverá movimento, e enquanto houver movimento, o reino avança. O desespero do inimigo é ver que, mesmo machucado, você ainda é uma ameaça. Ele tenta te fazer acreditar que perdeu tempo, que a promessa era apenas um sonho distante. Mas o que ele não entende é que os atrasos de Deus nunca são negação, são treinamento. Enquanto o inimigo tentava te quebrar, Deus estava te moldando. Cada lágrima que você derramou foi matéria-prima para a autoridade espiritual que agora carrega. O inferno se desespera quando percebe que as feridas que ele causou se transformaram em armas nas mãos de Deus. O inimigo sabe que não pode mudar o destino, então tenta sabotar o caminho. Ele tenta roubar sua visão, porque quem perde a visão, perde a direção. Mas quando você volta a enxergar com os olhos da fé, o inferno se cala. A visão espiritual é a lanterna que o inimigo mais teme. Ele prefere te ver ferido do que te ver focado, porque sabe que um filho de Deus focado é imparável. E é nesse ponto que a guerra muda de sentido. O que antes era luta, agora se torna testemunho. O inimigo tenta apagar a tua voz, mas é a tua história que vai libertar outros. Ele se desespera porque percebe que quanto mais te ataca, mais pessoas serão alcançadas através da tua resistência. O inferno não teme quem prega sem dor. Ele teme quem fala do que venceu. Chegamos ao estágio final dessa batalha. O inimigo, agora sem força, recua, mas antes de fugir, tenta te convencer de que tudo foi em vão. Ele quer que você termine a guerra sem perceber que já venceu. Mas a vitória espiritual não se manifesta com barulho. Ela acontece no silêncio, quando a paz volta a habitar o coração. O inferno se desespera porque sabe que quando você descansa em Deus, ele não pode mais te tocar. O desespero dele é a tua serenidade. É ver você orando em meio à dor, adorando em meio à perda, perdoando em meio à injustiça. Ele esperava destruição e encontrou rendição. Esperava fraqueza e encontrou maturidade. Ele sabe que perdeu quando percebe que nada mais te afasta da presença de Deus. O verdadeiro triunfo não é viver sem ataques, é permanecer firme em todos eles. A partir desse ponto, algo muda dentro de você. As guerras não desaparecem, mas já não te abalam como antes.
Você entende que os ataques do inimigo não eram sinal de derrota, mas confirmação do seu crescimento. Deus usou até o desespero das trevas para te fortalecer. Cada dor te preparou para carregar mais luz. Cada afronta foi um testemunho sendo escrito. Agora, o inimigo se cala. Ele tentou te enfraquecer, mas te encontrou amadurecido. Tentou te assustar, mas te encontrou em paz. Tentou te parar, mas te viu avançar. E é aí que o desespero dele chega ao fim, porque ele finalmente entende que nada pode parar alguém que pertence a Deus. E se essa palavra falou ao seu espírito, escreva nos comentários. O inimigo pode se desesperar, mas eu permanecerei firme em Deus. Que essa declaração seja o selo da sua vitória espiritual e a lembrança de que todo ataque é apenas a confirmação de que o céu já está do seu lado.